bom estarmos na presença do Senhor e poder louvá-lo, poder adorá-lo. Obrigado, pastor Daniel, pela acolhida, pelo carinho que sempre somos tratados quando viemos aqui. Louvar a Deus por ver a igreja cheia, por ver novos irmãos sendo recebidos. Isso sempre alegra o nosso coração. Hoje pela manhã tivemos a ceia ali em Cachoeirinha e também recebemos ali alguns irmãos na comunhão e também novos irmãos que desceram as águas do batismo no outro domingo passado. 7 irmãos desceram as águas do batismo, né? E hoje participaram da ceia pela primeira vez. Isso alegra o nosso coração. Isso mostra que a igreja ela está em crescimento. Amém? Amém. E a igreja precisa crescer. Diga para o seu irmão: a igreja precisa crescer. E ela só vai crescer quando nós entendermos que quem faz a igreja crescer não é só o pastor, não é só o líder, é a ovelha que gera ovelha. Amém? Amém. Quem é a ovelha aí da glória a Deus? Glória a Deus. Não tem cabrito aí, né, irmão? Só tem ovelha. Glória a Deus por isso. Amém? Querido, abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Louvar a Deus também pela vida do Neudir, que é nosso primo por parte da esposa, né? E tem sido bênção. E o Neudir tem nos acolhido, porque como o pastor Daniel, pode sentar, querido, por favor, sente. Falou, nós fomos atingidos pela enchente e a nossa casa ali entrou aproximadamente 3 metros de água, né? O piso de baixo cobriu tudo e como a grande maioria da Matias não acreditou que a água ia chegar, né? Quando nós saímos não deu tempo para pegar praticamente nada, né? Conseguimos ali levar algumas coisas para o andar de cima, que conseguimos salvar, inclusive esse violão. A capa ali está toda suja, né? Você olha a capa, então o pastor não cuida da capa, né? Que está toda suja. Não, é que ficou 20 dias pegando umidade, né? E a capa, mas graças a Deus protegeu o violão. Consegui salvar a TV. Mas, por exemplo, as minhas roupas, eu disse para o pastor Daniel, não tenho mais gravata. As minhas gravatas, vou ir sem gravata. Esse casaco que eu estou aqui, meus irmãos, é de uma grife japonesa. Não sei se você conhece, aquela grife chamada Kimidero, sabe? Então, assim a gente vai indo, né? Mas Deus seja louvado. E o Neudir e a sua família, quando nós vamos à Cachoeirinha, temos ficado ali na casa dele, né? Ele tem nos acolhido ali, porque nós temos a nossa casa em Tramandaí. Então, estamos lá, nesse trajeto, indo e vindo. Mas daqui a um pouco Deus vai abençoar, vai abrir a porta para nós alugarmos uma casa por Cachoeirinha, Esteio, sei lá. Mas Deus é bom em todo tempo. Amém? Não é fácil de nós olharmos e ver tudo, algumas coisas. Uma das coisas que mais me entristeceu não foi nem as roupas, foi os meus livros. 30 anos comprando livro, irmão. Tinha mais de 600 livros, né? Virou uma sopa de mingau, de papel, lodo e mais um monte de coisa, né? Não deu para retirar. Mas o Senhor é bom o tempo todo, em nome de Jesus. Ele vai nos dar vitória, já tem nos dado vitória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero nesta noite falar um assunto que, na verdade, meus irmãos, pelo tempo, nós não vamos conseguir destrinchar ele completamente, porque nós precisaríamos de bastante tempo. Apesar que o pastor Daniel disse que eu tenho até meia-noite. Teve uns amém meio tímido, mas foi. Mas brincadeira, nós não queremos, né, cansar, sabemos que tem a Santa Ceia, mas quem sabe, uma outra oportunidade, eu estou pensando, pastor Daniel, sobre esse assunto, nós criarmos um seminário de um final de semana, porque é um assunto muito vasto, muito importante para a igreja. Que assunto é esse? É falar sobre
o perigo da deslealdade. Falar sobre lealdade versus deslealdade. E os estágios da deslealdade, que é tão prejudicial no meio da igreja. Uma igreja não cresce onde há deslealdade. Não tem como haver crescimento. Ela pode até acontecer, vamos dizer assim, um inchaço, mas um crescimento não. E esse inchaço, ele tem hora para se esvair. Então, eu quero convidar você para ler 1 Coríntios 4, verso 2, que diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja achado fiel. O apóstolo Paulo traz aqui uma recomendação ao dispenseiro. Quem era o dispenseiro? O nome já está dizendo, é aquele que cuida da dispensa. Amém? Amém. E qual é a dispensa que Paulo está falando? Ele está falando das coisas de Deus, das coisas, dos mistérios de Deus que foram entregues a ele. E ele fala, então, da fidelidade, que requer-se daquele que é dispenseiro, daquele que está responsável pelas coisas, pelos mistérios de Deus, por aquilo que foi entregue pelo Senhor, para que possa distribuir. E esse texto se usa muito para falar com liderança, para falar com obreiros. Mas eu quero dizer para você que cada cristão, cada um que aceitou a Cristo, que vive o Evangelho de Cristo, é um dispenseiro. Amém? Amém? Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí, se não for tão bonita, vai na fé e na graça do Senhor, e diga para ela assim: você é um dispenseiro. Glória a Deus. Você é um dispenseiro. Pastor, mas eu não faço nada no reino, eu não canto, eu não prego. Irmão, quem disse que para fazer alguma coisa no reino é só cantar, pregar, tocar? Há uma confusão, porque alguns acham que fazer alguma coisa no reino é só com isso aqui na mão. É só com o microfone. Não é. Você quer muito microfone, compra um para você. Compra uma caixa, fica lá em casa, fala para tudo que é lado. Não tem problema nenhum. Mas isso não quer dizer que você está fazendo a obra porque você está falando alguma coisa. A obra do Senhor, ela vai muito além disso. Você falar do amor de Deus com o seu testemunho de vida é o principal. Então você é um dispenseiro. E para ser um dispenseiro é preciso haver fidelidade. E a fidelidade está intrinsecamente ligada à lealdade. Não há como ser fiel e não ser leal. Lealdade é, sem sombra de dúvida, uma das principais qualificações do cristão. O cristão precisa ser leal. Mas leal a quem, pastor? O cristão precisa ser leal primeiramente a Deus. Achei que eu ouvia um amém agora. A primeiro que você precisa ser fiel, leal é a Deus, com a sua vida, com o seu caráter. Porque a lealdade e a fidelidade, ela se cumpre aonde ninguém está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e que tudo está patente, que tudo está nu e patente diante do Senhor. Diga assim: o Senhor me vê, mesmo quando ninguém está me vendo. Aleluia. Então é aí que nós precisamos ser leais e fiéis ao Senhor. A lealdade, ela também precisa existir aquele a qual Deus colocou como liderança sobre a sua vida, com autoridade sobre a sua vida. Você precisa ser leal ao seu pastor. Amém. Amém foi fraco, pastor Daniel. Eu acho que alguns não entenderam. Você precisa ser leal ao seu pastor. Amém? Amém. Por quê?
Porque ele é aquele a qual Deus colocou sobre autoridade sobre a sua vida. Agora, nós não estamos aqui falando de uma lealdade cega, de uma lealdade de seita, que o camarada diz assim, um camarada lá na década de 70, chamado Jim Jones, criou uma seita, e ele fez mais de 300 e poucos, não sei qual é o número, vou estar mentindo aqui, se suicidarem junto com ele. Então isso é uma lealdade cega, satânica, diabólica, mas uma lealdade à luz da palavra. Amém? Amém? Amém. Se o seu líder, se o seu pastor é alguém que segue a palavra de Deus, que não profere heresias, que está aqui diuturnamente à disposição da igreja, você deve lealdade a esse pastor. Amém? Amém? Amém. Por quê? Porque ele é um homem de Deus, enviado por Deus. E ele é um dispenseiro do mistério do Senhor, a qual você deve e precisa ser leal. Ah, pastor, mas eu gosto de ouvir outros pastores. Não tem problema, irmão. Você pode ouvir. Ah, eu gosto da internet, eu ouço alguns pastores. Só barra aqui uma abertura, uma aspa. Cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve. Amém? Amém. Cuidado com quem você assiste, porque daqui um pouco o seu pastor está aqui pregando a palavra, e a qual você deve lealdade. Aí daqui um pouco você ouve uma coisa lá na internet e diz assim: ah, mas não é, então meu pastor está errado. Ah, então não é bem assim. Ah, então quer dizer que não é bem assim. E aí vem e já causa uma confusão, um problema. Agora deixa eu dizer para você, meu irmão, o pastor de internet, o pregador de internet, ele não está nem aí para você. Amém. Se você morrer, ele não vem fazer o seu velório. Se você ficar doente, ele não vem orar por você. Se você precisar de madrugada ligar para o pastor, ele não vai atender, ele nem conhece você. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Você precisa ser leal à visão da sua igreja, da sua denominação. Você precisa ser leal. Lealdade exige isso. A visão da sua igreja. Ah, mas a igreja tal é uma bênção. É uma bênção. Tem muita igreja abençoada. Sim ou não? Muita igreja abençoada. Mas a igreja que você está é a igreja que Deus chamou você. Você está aqui e você precisa ser leal à visão dessa igreja. Quem está me entendendo aqui? Amém. Você precisa ser leal à visão. Porque se você não for leal à visão, então você precisa ir para outra que você acha que é o melhor para você. A Bíblia diz: poderão andar dois juntos se não combinarem? Não. Paulo diz que é preciso haver um mesmo pensamento, um mesmo sentido. E isso fala de lealdade, irmão. Porque muitas vezes o camarada, ele está aqui, o corpo está aqui, mas a mente, o coração está em outro lugar. Você precisa ser fiel à visão da igreja, para que a igreja possa crescer. Amém? Então, só dando um pouquinho aqui sobre o que é lealdade, para nós entrarmos na deslealdade. Então, a deslealdade é o inverso da lealdade. E a deslealdade, ela é como um câncer que corrói e que mata tudo que está à sua volta. Uma pessoa desleal pode trazer prejuízos imensuráveis para a sua vida, para a sua família, igreja e ministério. Veja bem, atente para isso. O desleal, ele pode trazer prejuízos imensos, primeiro para a sua própria vida.
para sua própria família. Por quê? Porque é como uma bola de neve, é como um abismo, que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Essa deslealdade, ela vai corroendo, ela vai minando, e ela tem estágios. A pessoa nunca acorda um belo dia e diz assim: a partir de hoje eu vou ser desleal. Né? Sabe? Acorda aquela segunda-feira assim, e ela diz: não, a partir de hoje agora eu vou ser um cristão, um crente desleal. Não, não é assim, irmãos. Ela tem estágio. A deslealdade não ocorre simplesmente da noite para o dia. Se tornar desleal é um processo. Vai começando devagar. É que nem quando a água começou a chegar. Nós não acreditamos. Isso sexta-feira, à tarde. Eu ainda fiz um rancho. Fizemos um rancho. Fomos lá no forte. Fizemos um rancho. Bem tranquilo. Comprei carne. As carnes eu salvei, irmão. Botei tudo no... Ah, não, né? Meu Deus. Carne. Botei nos cooler e levei, né? Mas, pastor Daniel, comprei um pacote de café em grão. Nem abri. Cheguei lá agora, fui ver, ele estava... Apertei e saiu água de dentro, né? Mas aí, quando chegou na sexta de manhã, 6 horas da manhã, que eu saí na rua, a água estava correndo um fio de água no canto da rua. E mesmo assim, a água chegando, eu disse: não, vai só encher o pátio. Até que daqui um pouco começou a encher, e daí a gente viu que não tinha mais o que fazer. Então é um processo, meu irmão. Cuidado! Cuidado com a deslealdade. Olha para o seu irmão mais uma vez aí e diga para ele: cuidado, mas fala sério, tá? Com ele. Diga para ele: cuidado. Cuidado com o caminho da deslealdade. E o primeiro estágio da deslealdade é o estágio do espírito independente. O espírito da independência. Pastor, o que isso quer dizer? O espírito da independência, ele é muito sutil, que a maioria das pessoas não reconhece pelo que verdadeiramente é deslealdade. Nós, como igreja, o que a igreja é? A igreja é corpo. Sim ou não? Sim. Amém? Amém? Nós somos corpo. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 16. Ele diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, mediante a justa cooperação ou operação de cada parte, se efetua o crescimento do corpo. Amém? Amém. Então você é corpo de Cristo. Cristo a cabeça, né? E nós, igreja, somos corpo. Aí eu pergunto, meu irmão, os membros do seu corpo, eles podem simplesmente cada um fazer o que quiser? Hã? Você já pensou se você acorda amanhã, segunda-feira, dia de você trabalhar, a sua mão dando tapa na sua cara? É engraçado, né? Mas você imagina a cena. Você acorda de manhã: meu Deus, quem está me batendo? Eu mesmo. É a sua mão. Ela simplesmente, do nada, ela gerou um espírito de independência. E ela disse assim: eu me governo. Então, a partir de agora, eu vou bater na sua cara. Irmão, parece engraçado, mas é isso que o espírito de independência faz com a gente. A gente faz parte do corpo, mas começamos a agir como se fôssemos independentes. O pastor diz: irmãos, essa semana nós vamos jejuar na sexta-feira. E o camarada diz assim: não, o pastor está por fora, eu vou jejuar no sábado.
quero jejuar no sábado. Ou no domingo, ou na segunda-feira. Eu não vou jejuar sexta-feira. Quem disse? Você está me entendendo? Amém? Ele já havia decidido no coração. Então, ele começa a se tornar independente. Ele faz tudo à parte. Ele diz, não é bem assim. A liderança toma uma decisão, o pastor toma uma decisão. E ele vai lá com um espírito de contrariedade, de independência. Cuidado para não se tornar independente. Os independentes, todavia, eles fazem parte da denominação. Eles fazem parte do corpo de Cristo. E começam a se tornar independentes. E um dos exemplos bíblicos sobre isso está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, do verso 20 a 21, vai falar sobre Joabe. Quem já ouviu falar de Joabe? Se você não ouviu, precisa ler a Bíblia, irmão. Joabe, ele era comandante do exército de Davi. E Davi dava ordens, começou a dar ordens para ele, e ele simplesmente ia lá, fazia o contrário do que Davi mandava. Abner, que era do exército de Saul, entrou em acordo com Davi. E a Bíblia diz que Joabe não gostou, porque Abner tinha matado o seu irmão numa batalha, e ele ficou com aquilo no coração. E agora, quando ele sabe que Davi entrou em acordo com Abner, e Davi disse, olha, Abner é dos nossos agora. Só que Joabe não deu bola. E a Bíblia diz, depois você pode ler, não temos tempo, que Abner se despediu de Davi. Quando ele está indo embora, é uma das passagens que eu acho mais tristes da Bíblia. E Abner está indo embora de boa, daqui a um pouco alguém diz, olha, volta. Joabe está te chamando. Ele pensou que era para alguma coisa, para alguma reunião, sei lá, combinar alguma coisa de batalha, e ele volta de sangue doce. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima, Joabe o fere na altura da terceira costela. Enfia a lança e mata Abner. O seu líder tinha dito, não mata, não faz. A partir de agora ele é dos nossos. Mas o espírito de independência na vida de Joabe não deu bola. E a Bíblia diz que ele o matou. A Bíblia diz que ele o feriu. Revendo Joabe novamente, ele age independentemente. Ah, pastor, mas eu não vou matar ninguém. Mas se você deixar o espírito da independência começar a entrar no teu coração, querido, você faz parte de um corpo. Amém? Amém. Olha para o seu irmão, diga isso para ele mais uma vez, para que ele entenda. Você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Outra situação que Joabe se rebela também e age independentemente. 2 Samuel 18, versículo 5. A Bíblia diz que o filho de Davi, Absalão, tinha se levantado, feito a rebelião, estava em guerra com seu pai. Mas Davi disse, olha, se vocês pegarem ele, não o matem. Não matem o meu filho. Mas a Bíblia diz que Joabe foi lá. Absalão diz a Bíblia que ele tinha um cabelo muito comprido. Diz que era um cabelo bonito, inclusive. E que ele estava no meio da batalha fugindo. E de repente encontrou uma árvore com galhos e ficou preso pelos cabelos. E a Bíblia diz que Joabe foi lá e acertou 3 dardos no coração de Absalão. Espírito de independência. O espírito de independência na igreja, ele leva com que a pessoa
desobedeça a Deus, desobedeça a sua liderança e entre para o caminho da rebeldia. Quem está me entendendo? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Fica difícil, né? Tem hora que fica difícil dar glória a Deus, né, irmão? Mas é isso mesmo, é o que temos para hoje, amém? Amém. O espírito da independência vai levar você para a rebeldia. E você sabe o que é a rebeldia? A Bíblia diz que o pecado da rebeldia é o mesmo que a idolatria, é o mesmo que a feitiçaria. Rebelde não passa de um feiticeiro. Que isso, pastor? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ah, mas Deus o livre, tem uns que, né? Vem lá, porque o candomblé, a umbanda, porque não sei o quê. Meu irmão, tem crente que é pior do que um bandista. Porque ele entrou pelo caminho da rebeldia. Ele não obedece ninguém. Ele diz, não, na minha vida mando eu. Espírito de dependência. Se você quer realmente servir a Deus e ser leal ao Senhor, a sua palavra, você tem que se cuidar com o espírito da independência. Amém? Amém? Isso serve para todos nós. Para você também, pastor. Para mim também. Porque eu também tenho liderança sobre a minha cabeça. Não é porque eu sou pastor, presidente de uma igreja, eu posso achar que eu estou acima de tudo. Não, eu tenho liderança sobre a minha cabeça. Não posso agir independentemente. Eu faço parte de uma convenção, de um presidente. Amém? Amém? Segundo estágio da deslealdade é o estágio da ofensa. Como assim? É quando nós deixamos que alguma ofensa nos afete. E aquilo gera em nós uma raiz de amargura. Muito crente ofendido nas igrejas. Amém. Amém. Ainda bem que aqui em Taquara não tem esse tipo de coisa, né, pastor Daniel? É só lá pro lado de Cachoeirinha. O espírito da ofensa, deixa que a ofensa entre no coração. Deixa que a ofensa corroa. Foi o que aconteceu com o próprio filho de Davi, que matou seu irmão depois. Por causa daquela ofensa que ficou no seu coração. Não tratou a raiz de amargura, como diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 15. Você sabe que está escrito lá. Ninguém se prive da graça de Deus, antes não deixando-vos brotar nenhuma raiz de amargura, que por ela se contamina. Quem? Muitos. Diga comigo, muitos. Não é pouco. O estágio da ofensa leva a pessoa a ser desleal. Como assim? Ele se sente ofendido, por exemplo, pelo pastor. Irmão, é incrível. É incrível. Tem coisa que acontece com a gente, como pastor, que olha... A pessoa está ofendida com a gente, pastor Daniel. A gente não sabe nem por quê. Sabe? Aí daqui a um pouco chega... Por que o irmão não apareceu mais na igreja? Aí pergunta para o fulano. Ah, pastor, pois é. Fulano está chateado com o senhor. Opa! Estou falando de experiência própria minha aqui, irmãos. E aí, tá, mas... não sei... Aí você vai falar com o irmão, aí você não tem nada a ver, ele achou, ele pensou algo e se ofendeu. E ao invés de vir e falar comigo e dizer, pastor, olha, aquilo eu achei que foi isso, que aquilo outro. Não, ele se ofendeu e se recolheu. Você está me entendendo? Sim.
Cuidado com o espírito da ofensa. Diga para o seu irmão aí, cuidado com o espírito da ofensa. A ofensa gera a deslealdade. Meu tablet está um pouco tempo aqui da tela, ele fica desaparecendo. Cuidado com o espírito da ofensa. Se alguma coisa te ofendeu, vai lá e trate. Amém? Amém. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é composta por pessoas. Eu sou gente. Amém? Amém. Pastor é gente. Pastor Daniel é gente também. Tem gente que acha que pastor é um ser celestial, angelical. Não, a gente é gente. Se entristece, fica triste, fica brabo. Eita glória. Pastor Daniel não. Pastor Daniel é um poço de calmaria, né? Mas a gente fica bravo também. E a gente precisa ser tratado por Deus. E se eu deixar que algumas ofensas que às vezes acontecem dentro da igreja entrar para o meu coração, meu irmão, misericórdia. Porque o que acontece muitas vezes no meio da igreja? Um ofende o outro. O irmão, domingo passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Vai para casa chateado. Né? O irmão é cheio. Né? O irmão que falar que eu sou cheio, está certo, eu sou bem cheio mesmo. Se ofende e deixa que aquela ofensa vire uma infecção. A infecção, meu irmão, ela é um problema. Tem gente tratando os sintomas, mas não trata a infecção. A infecção da febre. Aí o cara vai lá e toma uma Novalgina, sei lá, um ibuprofeno. Aí passa a febre, mas não trata a infecção. O que acontece? Morre. Infecção generalizada. Por causa de uma coisinha que não foi tratada. Então cuidado com a ofensa. Cuide para não ferir pessoas. E se ferir, peça perdão e trate. Amém? Amém? Amém. Pastor, mas olha, pedir perdão. Meu irmão. Cuidado para não ferir pessoas. Irmãos, a gente tem uma facilidade para ferir os outros. Não é? E é muito fácil ferir. Sim ou não? Sim. É muito fácil ferir. Ferir com palavras, ferir com atitudes. Cuide para não ferir ninguém. Mas se ferir, tenha a hombridade de você pedir perdão. Até porque pastor Daniel falou aqui, a hora da oferta, Deus perdoa se nós perdoarmos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não se esqueça, nunca se esqueça disso. Feridas e ofensas conduzem pessoas para o estágio, para a estrada da deslealdade. Pessoas feridas muito provavelmente vão ser desleais. Cuidado. Tá? Agora cuidado também, pelo amor de Deus. Não vire, deixa eu dizer aqui, não vire um crente dodói. Dê aleluia aí, irmão. O que é o crente dodói? Qualquer coisinha ofende ele. Qualquer coisinha. Olhou atravessado. Esbarrou. Que nem outro dia eu vi um vídeo, Reels, nunca sei dizer o nome certo, do Instagram. 2 caras assim na academia, um chegando com a namorada. E aqueles bombadão, né? Aqui, ó. E aí o espaço ficou pequeno para os caras passar.
E aí um esbarrou no outro, mas esbarrou assim, coisa de boa, um bateu no ombro do outro sem querer. O cara que estava vindo ao contrário se ofendeu e os caras se grudaram, irmão. Saíram derrubando o aparelho, porque um esbarrou no outro. Eu disse, meu Deus, a que ponto chegamos? Crente dodói é aquele que qualquer coisa ofende ele. Não cantaram o louvor que ele queria que cantasse. Ah, esse louvor é muito pentecostal, eu não gosto. Já se ofende. Já vai para casa chateado. O pastor não pregou, o pastor só deu 2 glória a Deus na mensagem. Não falou em língua estranha. Está na carne. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós cantamos aqui, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Ei, crente, Jesus está voltando. E você aí se ofendendo com qualquer coisa. Cuidado. Não deixe esse espírito entrar no seu coração. Não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Até meia-noite mesmo? Tá bom, então confirmou. Então o segundo estágio é o estágio da ofensa. O terceiro estágio é o estágio da passividade. Depois de serem ofendidas por uma ou outra coisa, as pessoas se tornam passivas. Quando alguém está no estágio da passividade, do processo. Esse tablet vai me derrubar hoje. Está aqui. Quando a pessoa então se envolve no estágio da passividade, ela vai entrando no processo da deslealdade, ela não se envolve mais com nada. Ela se senta e olha despreocupado. E ela não se envolve mais. E ela diz assim, deixa acontecer. A igreja está precisando de alguém em tal área. Não estou nem aí, não é comigo. O pastor se levanta para fazer uma oferta para o crescimento da igreja. Não. Isso aí é mais uma coisa para levantar dinheiro. Não estou nem aí. Esse é o processo da passividade. Nós precisamos procurar pessoas que estão indiferentes na congregação e despreocupadas. Elas são potenciais desertoras do barco. Amém. Amém. Cuidado com o estágio da passividade. Cuidado para não se tornar passivo e omisso. Porque a passividade gera ou leva também ao espírito da omissão. E a Bíblia diz que aquele que se omite, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão é pecado. Se você pode fazer e não faz, você está cometendo pecado. Essas pessoas foram feridas no passado, se tornaram passivas. E elas começam a dizer, não quero mais problema nessa igreja. Deixe-me ficar no meu canto. Irmão, Jeremias 48:10 diz, mas aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente, em alguma tradução, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Então veja que a partir do versículo citado, Deus espera que haja um envolvimento. Você não pode ser, na época quando eu era criança, que as igrejas tudo eram bancos de madeira, né? Havia uma expressão, não, eu sou membro de banco. Quem é do meu tempo aí que ouviu essa expressão? São tudo novinho aqui, ô glória, né? Membro de banco. E aí o meu pai dizia assim, ó irmão, membro de banco é prego.
Não somos prego. Nós somos igreja, corpo de Cristo, que se envolve. Amém? Amém? Que se envolve com o todo da igreja. Amém? Amém? Eu não consigo entender, irmãos. Eu não consigo entender como é que tem crente que ele não é um dizimista fiel na casa do Senhor. Amém? Amém? Eu disse que às vezes fica difícil dar amém. Ah, pastor, mas que é isso? Primeiro que o dízimo é bíblico. Ah, mas eu vi na internet, irmão. Deixa a internet de lado. Eu vi na internet que o dízimo era lá para o Antigo Testamento. Tá bom, você quer viver o Novo Testamento? Bora. Novo Testamento, irmão. Para começar, que essa palavra é furada, porque o dízimo veio antes da lei. O dízimo veio lá com Abraão. Amém? Amém. Mas tá bom, você quer viver o Novo Testamento? A Bíblia diz no Novo Testamento que eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Topa aí? Vamos vender tudo que você tem. Você chega e deposita aqui na igreja. Vamos viver todo mundo junto? Amém? Só o pastor Daniel deu glória. Ninguém veio. Então, meu irmão, como é que você não vai... Como é que você acha que esse ar está funcionando? Como é que você acha que uma igreja se mantém? Como é que você acha que o pastor se mantém? Ah, não, mas o pastor tem que viver da obra. Mas é da obra. Você está me entendendo? Amém? Amém? E aí, meus irmãos, os que não são dizimistas são aqueles que mais reclamam. Mas esse ar está muito fraco. Meu Deus, 40 graus e não funciona? Mas ele não é dizimista. Ele não é fiel. Para tirar 50 conto da carteira dele, misericórdia. Você sabia que a avareza é o mesmo pecado que a idolatria? Amém, meus irmãos? Olha, meus irmãos, eu não sei se o pastor Daniel vai me convidar de novo. Bom, quando eu for presidente, de repente ele me convida. Mas essa é a palavra de Deus, amém? Amém. Cuidado com o estágio da passividade. Olha ao seu redor. Não deixe o espírito da passividade entrar no seu coração. Se tornar um passivo dentro da igreja. Absalão, ele deixou o espírito da passividade entrar no coração dele. E ele acabou fazendo o que fez. Então, cuidado com o espírito da passividade. O quarto estágio da deslealdade é o estágio da crítica. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela avança para o próximo estágio. O de tornar-se crítica. É o estágio de observar e ampliar as falhas. Ele é o crítico. Tudo ele critica. Se o louvor canta um louvor de fogo, não está bom. Se canta de adoração, é porque tem muita adoração. Se o pastor prega X, ele quer que pregue Y. Tudo é crítica. A falha. Só observa as falhas, os defeitos. E meus irmãos, não é que nós não queremos ser criticados, e podemos ser. Às vezes tem críticas que nós precisamos ouvir. Amém? Amém. Eu não sei o pastor Daniel, mas teve irmãos que chegaram para mim e falaram: bah, pastor, olha, assim, assim, assado. Bah, eu acho que isso e tal. Eu ouvi, analisei e vi que realmente aquilo que eu estava procedendo estava errado. E eu disse: é verdade, irmão. Vamos mudar isso. E mudei.
Não tive problema nenhum. Mas agora nós temos o discernimento para entender quando é a crítica pela crítica. Quem está entendendo aqui? Amém. Simplesmente porque ele gosta de criticar. E o espírito da crítica é um dos estágios para a deslealdade. Agora, meus irmãos, cuidado, porque a crítica ela anda junto com a murmuração. Com a murmuração. O crítico, ele está sempre criticando e murmurando. A Bíblia diz que Miriam, irmã de Moisés, elas falaram, ela e Arão falaram contra Moisés e começaram a criticar Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor se apresenta na tenda da congregação e eles ficaram leprosos. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Está lá em Números capítulo 12, depois você pode ler. E aí a pessoa sempre diz assim, mas esse é o meu ponto de vista. Cuidado com essa frase. Essa frase é perigosa. Irmão, cuidado para você não entrar na barca dos críticos e dos murmuradores. A Bíblia diz que tinha uma família chamada os de Coré. Eles encheram tanto a paciência, murmuraram tanto, que a Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu eles vivos. Oh, chegou o sinal. Não tem teclado, mas tem guitarra. Eita glória. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu eles vivos. Ó, irmão, de repente a terra não vai se abrir e te engolir vivo. Mas pode acontecer alguma outra coisa. Cuidado, não estou aqui fazendo uma pregação temerosa para você sair daqui, ai meu Deus. Não, querido. Mas é que para você, para que eu e você se esclareça, para nós não deixarmos a deslealdade tomar conta do nosso coração. Eu vou apenas aqui falar os outros pontos, eu não vou entrar em cada um deles porque nós não temos mais tempo. O quinto estágio é o estágio político. Sabe? O que é o estágio político? É o estágio em que a pessoa fica lá, leva uma coisa para um, leva para outro. Fica tentando fazer acomodações para que convença outras pessoas a entrar no mesmo estágio que ela. Sabe? Sabe aquela pessoa que quer pecar, mas ela não quer pecar sozinha? Sabe? Aquele adolescente que está a fim de fazer uma coisa errada e daí ele quer arrumar 2 ou 3 para estar com ele. Isso é um estágio político que leva à deslealdade. Sexto estágio é o estágio do engano. A pessoa tem certeza, ela se rebela, ela faz tudo que é errado, mas ela tem certeza de que o que ela está fazendo está certo. E ela morre por aquela verdade. Estágio do engano. Amém? O sétimo estágio é o estágio da rebelião escancarada. Aí chutou o balde e se revela como uma rebelião mesmo. E o oitavo estágio é o estágio da pena de morte. Joabe, Davi, antes de morrer, ele deixou ordens expressas e disse para o seu filho Salomão: Joabe não pode viver, você vai precisar matá-lo. Tem muito sangue na mão dele. E a Bíblia diz que Joabe, ele era tão danado que quando chegou a sentença para matá-lo, ele entrou no templo e se pendurou na borda do altar. Mas não adiantou. Ele morreu igual.
O caminho da deslealdade. Ei, escute. Só tem um caminho para a deslealdade: a morte. Pode não ser física, mas pode ser espiritual. E às vezes até mesmo física. Falo isso por experiência, de coisas que eu vi. De estarmos numa reunião sobre uma situação de um certo homem, e alguém disse assim: nós não vamos tomar nenhuma posição em relação a ele. Deus vai tomar conta. Dali a 2 dias essa pessoa morreu. Porque a deslealdade, irmão, ela leva à morte. Amém? Vamos ficar de pé? Queria ter mais tempo, mas quem sabe uma outra oportunidade nós podemos continuar um pouquinho mais profundo sobre esse assunto. Mas eu espero que o Espírito de Deus tenha ministrado ao teu coração, e que se você pegou aí 10, 15, 20% daquilo que foi ministrado essa noite, quem sabe você observou, quem sabe você já está num estágio avançado caminhando para a deslealdade. Eu quero dizer que essa palavra, ela veio do coração de Deus para você nessa noite. Ainda há jeito. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa as suas transgressões alcança misericórdia. Confessa para o Senhor essa noite. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser uma pessoa leal. Eu quero ser uma pessoa que seja leal a Ti, leal ao pastor, leal à visão da igreja, leal ao ministério. Faça isso. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão direita no teu coração. Fala com Deus. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante de Ti nessa hora. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Santifica-os na verdade.